Olá, tudo bem? Graças a Deus. A nossa família eterna é uma família maravilhosa, não é? Eu quero aqui, querido, nesse vídeo, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Mas é para você que nasceu mais ou menos na década de 80, 90. Você sabe muito bem o que eu vou te falar. Em 1998, estrelava nas telas, né, dos cinemas, um filme chamado O Show de Trauma. O show de Truman, na verdade, né? Não é trauma, é Truman, não é? O mais importante neste filme é que as informações, não é, que chegavam até ele, no caso o Truman, elas eram todas cuidadosamente filtradas e manipuladas. Os eventos ali, não é? E infrações ou interações que ali se via neste filme, O Show de Truman, elas eram cuidadosamente filtradas e manipuladas. Então os eventos ali e interações eram todas elas roteirizadas. Preste bem atenção, eram tudo roteirizadas para evitar que ele percebesse ou evitar que ele percebesse a verdade, ou para evitar que ele perceba a verdade. No mesmo sentido e na mesma linha que era o show de Truman ali no ano de 98, na mesma linha e no mesmo sentido, em 1999, estreava o filme Matrix. Matrix, preste atenção, era um filme de ficção científica que apresenta uma realidade distópica, não é? Onde a maioria da humanidade está inconscientemente presa a uma simulação digital chamada Matrix. Você sabia que nesse mundo da ficção ela imita a realidade? E qual é a realidade? A realidade é que no mesmo filme, O Show de Truman e o filme Matrix, você tem que observar e deve observar que é assim que funciona o sistema religioso. Observe, por exemplo, queridos, o que os pastores fazem usando as suas ameaças para com os membros da instituição. Você acha que quando você vai a um culto,
Você sai de casa para ir a um culto, um templo religioso. Você acha que foi chegando ali, você vai ouvir coisas boas da parte de Deus, não é? No entanto, você sai com a mente super carregada de culpa e de condenação. O evangelho que esses pastores do sistema religioso pregam nos seus templos não é um evangelho que alivia a sua mente de um problema emocional, de um problema psicológico e, quem sabe, até mesmo de um problema físico. Desde o momento em que você chega em um templo religioso, até o momento que você sai, você vai sobrecarregando a sua mente, até chegar a um ponto que você acha que Deus é um cara que ele só vive em função da miséria, do medo e do temor das pessoas. Então o filme O Show de Truman e o filme Matrix, um de 98 e o outro de 99, esses filmes, eles mostram justamente a realidade de como que funciona o sistema. E nesse caso, o sistema religioso. Talvez é por causa disso que muita gente está abandonando esse cristianismo que existe por aí, dentro dos templos religiosos, que tem afastado muitas pessoas da realidade da vida. Você vive dentro de um templo religioso, você vive dentro de uma matrix. Que lá os pastores não usam a Bíblia para falar dos feitos de Jesus, para falar dos feitos da cruz, dos feitos do próprio Criador. O sistema religioso, eles usam a Bíblia para que você perceba que você é uma pessoa que tem que viver manipulado. No filme O Show de Truman, a parte mais importante deste filme é que as informações, né, que chegavam até o ator principal, no caso ele, o Truman, eram cuidadosamente filtradas e manipuladas. Os eventos e as interações que passavam ali eram o quê? Era feito de uma forma que essas informações elas eram filtradas, manipuladas, e esses eventos e essas interações eram roteirizadas para evitar que ele, nesse caso, o ator ali da ficção, percebesse a verdade.
E qual é a verdade que o sistema religioso esconde de você? Aí há uma necessidade de você conhecer um pouquinho da história, você conhecer um pouquinho das regras da língua portuguesa, no que diz respeito ao vernáculo, porque aí você vai entender as gramáticas, vai entender o tempo verbal, a colocação verbal, primeira, segunda e terceira pessoa, plural, singular. Você vai entender sobre a questão de um verbo indicativo, se era do tempo presente, se era do passado ou do futuro, que na Bíblia não tem nada para o futuro depois do ano 70, nada na Bíblia está registrado que seria para depois do ano 70, e nada na Bíblia, porque a Bíblia termina com o Apocalipse, que foi a descrição do juízo de Deus contra Israel. Então, toda vez que você vai a um templo religioso, meu querido, achando que ali você vai encontrar palavras positivas, palavras boas, palavras que fazem você se sentir mais ser humano, se sentir mais próximo de Deus, e aí você encontra justamente o contrário. Tudo o contrário. Lá eles te ameaçam do fogo do inferno, se você não dizimar dinheiro. Lá eles te ameaçam que Deus vai cobrar de você se você não levar dinheiro, porque eles falam que está escrito na Bíblia que o ladrão não tem parte no reino de Deus. Mas eles esquecem de dizer que o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não tem nada a ver com o céu. Que o reino de Deus está dentro de cada um ser humano que faz justiça, que ama e que pratica a justiça. Isso é o reino. Então, se tem uma coisa que os filmes passam, que muitas vezes a ficção imita a realidade, é que neste filme Matrix, de 99, nós observamos, para quem já assistiu, né, o filme, que naquele filme que ele apresenta uma realidade, a gente usa o verbo distópico, né, onde a maioria da humanidade, no caso, naquele filme, ela está inconscientemente presa a uma simulação digital chamada Matrix. E por que não dizer que hoje o sistema religioso é uma Matrix? Quando você percebe que os líderes religiosos usam a Bíblia como moeda de manipulação para enganar você, quando você percebe isso, aí você se distancia, você se desliga e começa a viver a realidade da vida. E qual é a realidade da vida? Você viver o Evangelho eterno. Evangelho eterno não é evangelho do reino. Evangelho eterno não é o evangelho da graça, evangelho da circuncisão que Paulo pregou. O evangelho eterno é o evangelho que está no seu coração e na sua mente, onde não precisamos viver manipulado
como o Show de Truman e nem a Matrix ali do filme de 1999. Quando a gente percebe que todo o sistema religioso ele vive em função de manipulação, eles tentam manipular de todo jeito, eles fazem de tudo para que as informações verdadeiras da palavra não cheguem até você. E enquanto você não procurar viver uma vida correta diante da palavra, sem a necessidade de uma ponte, de um aio para fazer a travessia, você vai viver manipulado, você vai viver dessa forma. Então, queridos, vai aqui um conselho. Abandone o mais rápido possível esse sistema religioso e passe a viver uma vida de amor, uma vida de justiça, uma vida sem medo, uma vida sem se preocupar com aquilo que os líderes religiosos falam para você. Há alguns anos atrás eu fiz isso e graças a Deus hoje eu estudo a Bíblia, escrevo muito e estou nesta plataforma e nas outras plataformas vizinhas que você pode procurar Alberto Lírio Evangelho Eterno, que você vai achar. Hoje vivo feliz fazendo o que eu gosto, mas antes aquelas pessoas que passavam por mim e davam a paz ao Senhor, aquelas pessoas que passavam por mim e me convidavam para pregar nas suas denominações, hoje nem a paz do Senhor, o máximo que eles dão é bom dia ou boa tarde, ou um oi. Significa o que é isso? Que verdadeiramente aquilo é um verdadeiro fantoche. Aquilo, sabe o que é? É uma matrix, onde você vive uma realidade distópica daquilo que não é. Quer conhecer esse sistema? Você que ainda está lá, é só se desligar e você vai ver como que você vai passar a ser tratado após o momento que você se desligou. Então, querido, essa é a realidade desse sistema. Deus que te abençoe e te ajude a enxergar melhor a sua palavra. Estamos juntos e Deus à frente de tudo aquilo que nós falamos, aquilo que nós tentamos colocar na cabeça das pessoas. Deus abençoe. Tchau.